Você já se perguntou se deve fazer rinoplastia ou rinomodelação? Eu sou o Dr. André do Lago, médico otorrinolaringologista, cirurgião de face e especialista em rinoplastia. Aqui no meu canal eu vou trazer tudo sobre o mundo da rinoplastia para você. A gente ouve falar sobre rinoplastia, rinomodelação, e dentro do mundo da rinomodelação a gente ouve vários termos: rinomodelação com fios, rinomodelação estruturada, rinomodelação com ácido hialurônico, rinomodelação. Gente, o que é tudo isso? É tudo a mesma coisa? Tudo tem o mesmo resultado? Não tem problema fazer rinomodelação? Rinoplastia é mais perigoso ou não é? O que é nesse mundo que eu devo me encaixar? O que eu devo fazer? Qual o caminho eu devo seguir? Então vem cá que eu vou explicar direitinho para você, passo a passo, cada etapa. Vamos lá. Rinoplastia, ela é uma cirurgia. Como cirurgia, tem as suas complicações, obviamente. Mas durante muito tempo isso é vendido como se rinoplastia fosse uma cirurgia extremamente perigosa, complicada, que fazer em hospital é um problema. Na verdade, gente, não é bem assim. Cirurgia, qualquer que seja, ela deve ser realizada sempre em hospital. Por quê? Porque você tem que utilizar material que é estéril, você tem que fazer com produtos que sejam estéreis, tem que fazer num ambiente próprio para a cirurgia, tem que fazer com anestesia que seja geral, você tem que ter uma equipe própria e um aparato próprio. Por exemplo, se você tiver uma complicação, você tem que ter instrumentais que possam estar à tua disposição para resolver aquele problema. Por exemplo, UTI, você tenha uma câmera para resolver um sangramento, enfim, várias coisas que possam resolver se você tiver uma complicação. É por isso que cirurgia sempre é feita em centro cirúrgico, em hospital. Não é porque a gente vai ter uma complicação, não. Mas caso ocorra, a gente tem como resolver aquela complicação. Rinoplastia é uma cirurgia com baixo índice de complicações. É uma cirurgia que a gente não espera que o paciente vai ter problemas. Mas, caso aconteça, a gente tem que estar pronto para intervir para que o paciente não piore o seu estado. Certo? Então, rinoplastia, tira aquela ideia de que é uma cirurgia complicada, não é bem assim. Nós temos duas modalidades de rinoplastia. A rinoplastia com enxertos nasais, então a rinoplastia estruturada com enxerto nasal, e rinoplastia com cartilagem de costela. Mesmo a rinoplastia com cartilagem de costela, ela tende a ser uma cirurgia com pouca morbidade. O que é morbidade? Com chance de complicações. O máximo que o paciente tem quando remove uma cartilagem de costela é dor no pós-operatório, mas a gente consegue controlar essa dor utilizando analgésicos. Então essa é a realidade da cirurgia, uma cirurgia que tende a ser segura. O pós-operatório de rinoplastia, com o advento do piezo, que é o ultrassom que faz os cortes dos ossos, tornou um pós-operatório muito tranquilo. Então antigamente o pós-operatório era um pós-operatório difícil, o paciente tinha muita dor, tinha muito desconforto, o paciente passava 30 dias em casa, todo o rosto, parecia que tinha sido atropelado por um trem. Hoje não é mais assim. Então, assim, com o advento das tecnologias, a gente conseguiu reduzir o tempo de pós-operatório, conseguiu reduzir o tempo de desconforto do paciente. Porém, os cuidados eles permanecem. Então, o resultado final ele passa a ser 1 ano, e os cuidados que a gente tem que acontecer de retorno do pós-operatório permanecem da mesma forma. Porém, o desconforto ele é menor. Então a rinoplastia hoje, a rinoplastia moderna, ela tende a ser muito mais confortável do que era antigamente. E a rinomodelação, onde é que entra nessa história? A rinomodelação ela surgiu como um complemento para a rinoplastia. Por exemplo, pacientes que fizeram a cirurgia e teve pequenas irregularidades cirúrgicas. Bom, eu vou reoperar esse paciente? Às vezes colocar um pouquinho de ácido hialurônico resolveria aquele problema. Aí entrou o conceito de fazer a rinomodelação. A rinomodelação original era para utilizar ácido hialurônico no nariz. Ácido hialurônico ele é um produto biocompatível, ou seja, o teu corpo aceita aquele produto, principalmente no nariz. Ele é compatível com as estruturas nasais. Então você utilizar ácido hialurônico no nariz, ok. Outro detalhe muito importante. Ácido hialurônico, existe uma quantidade que o teu nariz ele aceita. Se nós entendermos que
A estrutura do nossa face, ele é composto por uma estrutura chamada SMARS, que é um sistema chamado Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Nós apelidamos isso de SMARS. Nós temos dois tipos de SMARS, o SMARS mole e o SMARS duro. Esse SMARS, ele não distende. Você vê que tem diferença entre esse SMARS e esse SMARS. Então, nós temos pouco espaço para colocar produtos. Então, se você coloca grande volume de ácido hialurônico, mesmo o ácido hialurônico, existe um risco de você ter absorção de cartilagem, absorção de osso e por aí vai. Então, lembre de um detalhe. Se você vai fazer rinomodelação com ácido hialurônico, sempre tem que utilizar pouco produto. Então, a dica é o seguinte, se eu vou ter que utilizar muito volume de ácido hialurônico, então meu nariz não é para fazer rinomodelação, e sim rinoplastia. Então, rinomodelação com ácido hialurônico, pequena quantidade de produto, ou seja, para pequenos defeitos. Ou de um paciente que já operou e eu preciso corrigir pequenas irregularidades, ou de um paciente que não quer operar, mas é um defeito muito pequeno, que a gente corrige ali com ácido hialurônico. Então, assim, aquela ideia de que eu vou levantar a ponta nasal, eu vou corrigir uma giba grande, não funciona com ácido hialurônico. Outro detalhe, o ácido hialurônico você está colocando um volume no nariz, então você não vai reduzir o nariz. Se eu tenho uma giba, eu vou colocar ácido hialurônico antes da giba e depois da giba, ou seja, eu vou aumentar o nariz. Então eu tenho que ter essa ideia, o ácido hialurônico ele não vai diminuir seu nariz, ele vai aumentar o seu nariz. Então, se você quer reduzir, tirar a giba, o ácido hialurônico talvez não seja a solução correta para o seu caso, certo? Beleza, falei de um tipo de rinomodelação com ácido hialurônico. E os outros tipos? Bom, a partir do momento que surgiu a rinomodelação com ácido hialurônico, começaram a surgir outros tipos de técnicas, não tão corretas assim. O nariz ele aceita ácido hialurônico, mas as outras técnicas elas não são muito corretas. Então vamos lá. Rinomodelação com PMMA. PMMA ele é um produto que ele é uma cola, gente. Ele é um derivado muito fácil de a gente entender, é o super bonder, só que cirúrgico, né? Então não é o super bonder, gente, o metacrilato que se compra aí na esquina, tá, gente? Não é isso. Mas ele é semelhante, muito semelhante. Ele é o metacrilato, é polimetilmetacrilato. Só que ele é cirúrgico, que você consegue utilizar no corpo humano. Ele é utilizado como preenchedor em algumas situações, mas ele não se deve utilizar em nariz. Por quê? Como eu expliquei pela questão do SMARS. E aí ele faz o quê? Consome cartilagem, consome musculatura, ele consome as artérias nutridoras nasais, então aumenta o risco de necrose, aumenta o risco de infecção. E isso acontece durante a sua vida, porque ele nunca mais sai do seu nariz. Então você aplica o PMMA agora e os problemas nasais vão acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. A gente sempre diz que nariz com PMMA é uma bomba relógio. Vai dar problema, só basta esperar o momento. Em algum momento isso vai acontecer. E a gente diz que ele é inerte, ou seja, ele não gera reação em outras partes do corpo, mas no nariz ele vai gerar reação. Então a gente sempre fala, você tem PMMA no nariz, retire antes que gere problema, porque ele vai gerar problema. E tem um grande problema, quando as pessoas aplicam o PMMA, eles normalmente não aplicam no plano correto. E aí nós temos mais um problema, porque a remoção do PMMA não é tirar, eu tiro uma pedrinha e acabou. Você vai removendo a estrutura que está em volta. E aí você acaba sacrificando nervos, sacrificando músculos, sacrificando artérias e vão gerando problemas relacionados à localização da aplicação do PMMA. Então, PMMA jamais deve ser aplicado no nariz. PMMA é permanente? Sim, ele é permanente, diferente do ácido hialurônico, que você perde o resultado com o passar do tempo. PMMA você não perde o resultado, porém gera problemas. Depois da rinomodelação com PMMA, nós temos a rinomodelação com fios. Aí o negócio já começa a avançar para o lado da cirurgia, né? Então você começa a aplicar alguns mecanismos tentando imitar a cirurgia. A rinomodelação com fios, nós temos dois tipos. Nós temos a rinomodelação com fios com fio de PDO, que é um procedimento bem simples de fazer. Você aplica um fio que ele tem umas espículas na ponta nasal que vem até a espinha nasal e outro que vem da ponta nasal até o dorso e traciona. Na hora que você faz isso, o nariz ele arrebita, né? Levanta a ponta.
esteticamente é bem discutível, tem gente que gosta, eu particularmente não gosto muito, mas tem gente que gosta. Porém, ele é um corpo estranho no teu nariz. Isso gera infecção nasal. Primeiro que você vai ter uma porta de entrada e segundo, aquilo fica no teu nariz. Ele vai ser absorvido em torno de mais ou menos 8 meses, mas ele gera reação de corpo estranho e pode gerar infecção. Então assim, também não deve ser feito no teu nariz. E se você quer fazer depois uma rinoplastia, esse fio ele gera fibrose no teu nariz e você pode não ter um resultado nasal tão bonito quanto teria um nariz que não foi feito nenhum tratamento desse modo, certo? Depois desse tipo, nós temos ainda a rinomodelação com fios, que é cirúrgica. Aí nós começamos a ter mais problemas ainda, que é feita em consultório. Pegaram técnicas cirúrgicas, por exemplo, a técnica de McIndoe, que você dava pontos no nariz, e fizeram isso, em vez de fazer em centro cirúrgico, fazem isso em consultório. Aí nós temos um problemaço. Por quê? Rinomodelação definitiva, que é o nome que deram para isso, gente, cirurgia é em centro cirúrgico sempre. Nunca se deve fazer cirurgia em consultório. Então eles usam esse termo rinomodelação definitiva para fazer cirurgia em consultório. Gente, isso é um perigo. Por quê? Se for sangue do nariz para via aérea, você faz uma pneumonia química e você pode simplesmente morrer afogado com o teu próprio sangue em consultório. Olha o perigo que você está correndo. Então, cirurgia sempre em centro cirúrgico. Então, rinomodelação definitiva, rinomodelação estruturada, rinomodelação com fios, tudo isso são cirurgias que não se deve fazer em consultório. Deve ser feito sempre em centro cirúrgico. Então, deu para entender nesse mundo todo de joguinho de palavras o que é correto e o que não é. Cirurgia sempre é uma opção. Rinomodelação somente com ácido hialurônico. Todo o resto, pense bem antes de fazer, porque pode gerar um monte de problemas e um monte de complicações. E se você ficou com dúvidas, comente aqui embaixo que a gente esclarece todas as dúvidas que você tiver. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal.